Olá, é com muita alegria que estamos dando início a este 14º evento científico organizado pelo Grupo de Estudos sobre os impactos das novas morfologias do trabalho sobre a vida e saúde de trabalhadores e trabalhadoras, e que eu tenho a honra de coordenar. E nesta tarde, nesse momento que estamos realizando, é uma tarde, mas vocês vão assistir durante os próximos dias e semanas, em qualquer horário, nós temos a alegria de trabalhar sobre um tema, ou esse 14º evento científico, ele tem como tema Trabalho, Vida e Saúde de Trabalhadores e Trabalhadoras, Avanços, Aprendizados e Propostas. Este evento faz parte das atividades deste grupo de estudo, que está para completar 2 anos no âmbito do Instituto de Estudos Avançados da USP, e, nesse momento, este evento terá a mediação, será mediado pelo nosso colega de grupo de trabalho, Bruno Chapadeiro Ribeiro, que é graduado em Psicologia pela Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista, Unesp, tem a especialização em Psicologia Organizacional e do Trabalho pelo Conselho Federal de Psicologia, mestrado em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências da Universidade Estadual Paulista, Unesp, e doutorado em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, com período sanduíche, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais da Sorbonne, Universidade em Paris, França. É perito judicial em saúde mental e trabalho, cadastrado nos tribunais regionais do trabalho, da 2ª, 9ª e 15ª região, professor adjunto do programa de pós-graduação em Psicologia da Saúde pela Universidade Metodista de São Paulo, UMESP, secretário-geral da Associação Brasileira de Saúde Trabalhador e Trabalhadora, ABRAST, para o biênio 2020-2021, e tem experiência na área de psicologia social do trabalho, atuando principalmente nos temas de saúde do trabalhador, saúde mental relacional do trabalho, subjetividade, gestão, perícias, assédio moral no trabalho, entre outras atividades que desenvolve e é especialista. Eu queria agradecer muito pela presença de todos vocês que estão assistindo, pelas convidadas que estão aqui, que o Bruno vai apresentar, Luciana Carneiro, Vanessa Almeida, Everise Dias Antunes, e agradeço também a equipe do EA, que está na retaguarda, viabilizando este bonito evento, que vai de agora até mais ou menos 17h45, 17h50. A dinâmica será a mediação e coordenação do companheiro Bruno Chapadeiro, que ele vai ser também um dos debatedores, e ele vai apresentar nossas convidadas já mencionadas. Ao cumprimentar a todos e a todas neste momento que estão assistindo, nós vamos estimular que vocês enviem as questões, perguntas, propostas, debates, enfim, provocações aos nossos palestrantes, para um endereço de e-mail, que é iearesponde@usp.br. Eu vou repetir porque eu tropecei. iearesponde, tudo junto, @usp.br. Costumo dizer, na abertura desses eventos, que nem sempre teremos resposta, mas as perguntas são muito apreciadas e certamente vão gerar outras perguntas, mais do que respostas. Os comentários são bem-vindos. Enfim, esta é uma tarde também interativa com vocês. Bem-vindos e bem-vindas, e eu tenho a alegria de passar a palavra ao Bruno Chapadeiro. Eu estou em São Paulo, Vanessa está em São Paulo, Luciana está em São Paulo, creio, e Evelise está nesse momento em Portugal, numa bolsa sanduíche ou num programa de pós-doutorado em Porto, na cidade do Porto, no norte de Portugal. Muito obrigado a todos e a todas. Bom evento para todos nós. Bruno. Obrigado, professor Renê.
Vocês me ouvem bem? Tá tudo certo com o meu áudio? Espero que sim. Bom, minha boa tarde, então, a todos e todas que nos acompanham nesse evento, nesse nosso ciclo de eventos pelo nosso grupo de estudos e pesquisa ligados ao Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, nosso grupo intitulado Grupo de Estudos Impacto das Novas Morfologias do Trabalho sobre a Vida dos Trabalhadores, que a gente tem a ideia de, nesse ciclo e nas nossas pesquisas, discutimos um pouco sobre o futuro do trabalho e essas novas morfologias. É um grupo que se instaura já no momento anterior à pandemia e se agrava também as nossas pesquisas muito delineadas pela questão da pandemia da Covid-19 que vivemos até hoje, né? A maior crise sanitária que nós temos do século. Então, o nosso grupo ele tem um sentido de apoiar e subsidiar os movimentos sociais de trabalhadores nessa luta contra a precarização exacerbada do trabalho que tem se dado a partir dessas novas morfologias. Então, o grupo tem pesquisado um pouco sobre uberização do trabalho, sobre novas formas de trabalho, dentre elas a que a gente pretende discutir hoje, que é o teletrabalho. Né? Se a gente pensar que em muitas análises econômicas, análises sociológicas e jurídicas, o teletrabalho tem sido apontado como um dos futuros do trabalho, né? Algo que viria para ficar, algo que não se inaugura com a pandemia, falaremos sobre isso hoje, mas que ele se intensifica, né? Ele se agrava nesse momento da pandemia e ganha contornos ainda mais complicados e complexos em relação ao momento da pandemia. A proposta de hoje é debater um pouco sobre isso. Então, a gente desenhou um pouco como vai se dar a nossa atividade dessa tarde. Eu gostaria de explicar um pouco a dinâmica. Nós vamos iniciar pela exposição da Vanessa, que fará uma breve exposição conceitual, teórica e jurídica para nos contextualizar em relação aos aspectos do teletrabalho. Né? A gente sabe que a gente ouve algumas confusões teórico-categoriais em relação a ser o trabalho em domicílio, a ser o home office, né, que é o estrangeirismo mais popularizado. Enfim, a Vanessa vai nos situar no debate. Depois, passaremos para uma exposição minha e da companheira Luciana Carneiro, farei as apresentações nos devidos momentos, em que eu farei uma exposição do impacto do teletrabalho, principalmente na saúde mental, em termos dos seus aspectos psicossociais, nesse momento na classe trabalhadora, e Luciana Carneiro é da diretoria do Sindicato dos Servidores do Judiciário e poderá nos colocar as experiências, as vivências de quem está ali no dia a dia. Né? E após, passaremos para exposições da companheira Evelise, né, que se encontra na cidade do Porto, como dissemos, que tem estudado o teletrabalho, e ela, junto com o professor René, farão uma reflexão sobre o futuro desse teletrabalho. O que a gente pode esperar em termos da nossa proposta aqui de hoje, de avanços, aprendizados e propostas para o teletrabalho. Tá? Cada um dos expositores terá cerca de 15 minutos para suas conferências, e depois, ao fim, abriremos para o debate. O debate pode ser enviado a partir do e-mail, se puderem me relembrar, mas quem se inscreveu deve ter recebido. Nós receberemos as questões pelo e-mail institucional do IEA USP, para após podermos dar prosseguimento ao debate, tá bom? Sem mais delongas, eu direi aos meus companheiros e companheiras de bancada aqui virtual que eu vou estar controlando o tempo, vou fazer o papel mais taylorista aqui da tarde, mais chato do controle dos tempos e movimentos, e eu informo faltando 5 minutos para o encerramento, ok? Então, sem mais demoras, eu passarei a palavra à Vanessa Almeida, que é mestranda pelo Programa de Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, bacharel graduada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie,
advogada com especialização em Direito do Trabalho, tem como foco de pesquisa os impactos da automação no mercado de trabalho. Atualmente, a Vanessa está numa pesquisa tentando entender como a China está lidando com o deslocamento tecnológico dos trabalhadores em decorrência da implementação do Plano Estratégico Made in China 2025. Então, Vanessa, por favor, a palavra é toda tua. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer mais uma vez ao convite do IEA para estar aqui presente falando sobre questões relativas ao direito do trabalho, né, e favoravelmente aos trabalhadores. E fui convidada, né, para estar pontuando juridicamente as diferenças entre o teletrabalho e o home office. E desde que os governos, né, eles adotaram o isolamento social como única forma, né, de conter a proliferação da pandemia, em março, né, do ano passado, milhares de trabalhadores e trabalhadoras passaram a exercer suas atividades profissionais à distância, nas modalidades de teletrabalho e home office. Mas a maioria das pessoas, né, não sabe quais são as características de cada uma e nem quais são, né, os direitos garantidos pela legislação brasileira. Imaginem um trabalhador, né, que estava trabalhando, né, de casa desde março de 2020 e para conseguir entregar o seu trabalho, ele fica conectado com o sistema da empresa em tempo integral. De acordo, né, com o artigo 75B da Reforma Trabalhista, né, que é a Lei 13.467 de 2017, a modalidade que esse trabalhador ele vai estar atuando é o teletrabalho. Só que isso porque, né, esse tipo de trabalho, que é a prestação de serviço, né, preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituem como trabalho externo. Para a existência, né, do teletrabalho, é preciso que as empresas elas façam, né, um contrato à parte para deixar estabelecidas as responsabilidades do trabalhador, né, e da empresa. E, além disso, essa modalidade ela não comporta o controle de jornada, porque ela vai estar mais ligada, né, ao trabalho entregue do que a própria jornada em si. E, baseado no texto da lei, os riscos da atividade econômica são da empresa e o trabalhador não pode arcar com essa responsabilidade. Ou seja, no contrato de trabalho deveria ter, né, deve estar constado, né, que quem é responsável pela aquisição, manutenção, né, fornecimento dos equipamentos tecnológicos e também a infraestrutura necessária e adequada para a prestação de serviço tem que ser a empresa, né? E se porventura o empregado arcar com algum custo, né, referente a estes itens, de modo que venha, né, lhe causar prejuízo futuro, esses prejuízos, né, esses custos adicionais, eles têm que ser reembolsados. Além disso, né, o acordo, né, do teletrabalho, ele pode ser alterado, né, a qualquer momento, e a empresa ela pode pedir para que o trabalhador ou a trabalhadora volte a trabalhar presencialmente, né, mas a lei garante, né, 15 dias de transição, pelo menos, né. Já o home office, né, esse termo do home office, né, ele não existe, né, na legislação brasileira, né, mas ele é entendido também por todos como uma forma de teletrabalho. Ambos são trabalhos realizados em casa, à distância, mas há algumas diferenciações, né? Os direitos, né, as jornadas e as horas extras referentes ao home office, eles devem ser cumpridos como se o trabalhador ele estivesse indo para o trabalho de forma física, sem precisar de nenhum contrato aditivo. E é dever, né, da empresa propiciar ao funcionário em home office o mesmo ambiente de trabalho que se estivesse dentro da empresa. Enfim, né? E apesar do home office, né, ele não está previsto na legislação brasileira trabalhista, ele tem que ser lidado como se fosse uma jornada de trabalho dentro da empresa, né? A diferença com o teletrabalho é que o teletrabalho ele tem que constar,
no contrato de trabalho da pessoa, né, na hora da sua contratação, tem que lá constar todas as cláusulas relativas ao teletrabalho, isso inclusive, né, os custos adicionais, como eu disse, a forma, né, em que vai ser realizado esse trabalho, a empresa ela deve orientar os trabalhadores, né, em teletrabalho sobre as normas de segurança, né, e saúde do ambiente de trabalho, coisa que no home office não existe, né? A ideia do home office é que seja uma jornada de 2 vezes por semana em casa, 1 vez por semana em casa, é uma coisa muito opcional, né? Está aberta ao trabalhador optar por ficar 1 ou 2 dias em casa e não permanentemente. Então, a gente está vendo atualmente essa confusão com os 2 institutos, porque muitos trabalhadores, né, que foram postos em home office, eles não tiveram aditivos em seus contratos. Então, se, por exemplo, no caso do teletrabalho, a empresa, em tese, ela arca, né, com os custos e com toda a responsabilidade com o trabalho do trabalhador em casa, no caso do home office, a gente não tem isso. O que a gente tem visualizado, né, é que os trabalhadores eles têm arcado com o aumento de energia elétrica, né, com o aumento da internet. Às vezes a gente também pode colocar nessa conta, né, o aumento aí com a alimentação em casa, né, então os custos adicionais para você estar preparando a comida, né, isso também inclui o gás, por exemplo. Então há uma série de custos que aumentam, né, com a jornada home office e que não estão previstas em nenhum contrato de trabalho. Então é uma coisa muito à margem, né? A Justiça do Trabalho ela está muito dividida em relação a isso, né? Ainda são poucos os casos que foram julgados em relação ao teletrabalho comparado com o home office, né? Geralmente as ações referentes ao home office versam sobre horas extras e também aos custos adicionais. Então, muitos juízes eles têm entendido que o home office ele pode ser sim equiparado ao teletrabalho, então ele precisaria ser estabelecido em contrato de trabalho, e aí no caso são devidas sim ao trabalhador os custos adicionais. Porém, ao mesmo tempo em que ele é equiparado ao teletrabalho, perde-se a questão das horas extras, né? Porque o teletrabalho ele não tem o controle de jornada, né? Como eu disse anteriormente, o teletrabalho ele é muito mais pelo trabalho entregue, né? O que você está entregando dentro da sua casa. Ao contrário do home office, que não. Se você está dentro da casa, se você está conectado a um sistema, e como não há nenhuma previsão em lei em questão da jornada controlada pelo home office, é como se você estivesse dentro da empresa. Então, se você está fazendo hora extra dentro da sua casa, ainda que sem bater o ponto, você teria direito às horas extras, né? Outra questão que surgiu, né, em relação ao teletrabalho há muito tempo atrás e que agora está também surgindo com o home office, né, agora majoritariamente com o home office, é a questão da saúde, né, de doenças ocupacionais. O teletrabalho já estabelece, né, que as empresas elas obrigatoriamente têm que fornecer o equipamento que seja adequado, né, à realização do trabalho dentro de casa, bem como orientar como esse trabalho deve ser feito. Então, grande parte das doenças ocupacionais que surgem no teletrabalho são relacionadas à tendinite, à má postura, ao conforto ergonômico, questões ergonômicas, de fato, né? Muitas empresas não disponibilizam, por exemplo, cadeiras adequadas para a realização do home office. Então, muitas vezes, o trabalhador ele tem que se virar ali nos 30, conseguir uma cadeira de um jeito, né, ali para... talvez a mais barata do mercado, talvez a própria cadeira da sala de jantar, que não é confortável o suficiente, não é adequada para a realização de um trabalho, né, de mais de 8 horas, às vezes, diárias, o que eventualmente, né, vai ocasionar aí uma série de doenças ocupacionais, né, e que está sendo visualizado agora no home office. Muitos trabalhadores que foram tirados do escritório, onde já tem todas as condições, né, ou a gente pelo menos imagina, né, que tenha todas as condições necessárias para o exercício do seu trabalho no escritório ou em outros locais também que foram deslocados aí pelo home office, as empresas não conseguiram se adequar. Então, esses trabalhadores também não têm o equipamento necessário ou também nem foram reembolsados por esses equipamentos que eles tiveram que comprar, por exemplo, né? Às vezes é uma cadeira que o trabalhador teve que comprar para se adequar para estar trabalhando ali dentro de casa, talvez aqueles mousepads que tem um conforto aqui no pulso, né, para evitar esse tipo de movimento que pode sim causar
alguma lesão no punho ou no cotovelo, né? Coisas geralmente ligadas a lesões, ligadas muito à questão ergonômica, né? Sem falar que essas empresas, elas não fazem nem a verificação no ambiente de trabalho, né? Coisa que é necessário no teletrabalho. Há essa exigência que a empresa, ela faça uma fiscalização, né? Dentro de um período. Ela vai até a casa do trabalhador, ela verifica o ambiente onde ele está, ou deveria fazê-lo, né? A gente sabe muito bem que muitas empresas não fazem isso. Verificar qual é a postura adotada pelo trabalhador durante seu trabalho e orientá-lo quanto a isso. E o que a gente vê hoje no home office, como foi uma coisa muito feita às pressas, não existe esse tipo de fiscalização. Então, a gente está vendo um efeito cascata de tudo isso. Então, não é só um aumento dos gastos, uma ausência de estabelecimento em contrato de trabalho, né, sobre como vai ser feito o home office, ausência de controle de jornada. E agora também essa questão das doenças laborais que estão surgindo. Sem falar também que, tirando toda a questão ergonômica, né, a gente também tem que ver a questão psicológica, que também está sendo bem discutida, né? Um trabalhador isolado, trabalhando diretamente, né, na máquina, né, no computador, e não tem contato com os outros colegas de trabalho, então ele fica se sentindo um pouco deslocado. Às vezes ele acabou de ser contratado em uma empresa durante a pandemia, e aí ele já não tem mais aquele contato com os colegas de trabalho, colegas estes que já estabeleceram um laço anteriormente, né, porque já trabalhavam juntos diariamente antes da pandemia. Então a gente vê também muitas pessoas com crises de ansiedade em decorrência disso, um aumento drástico de pessoas que são diagnosticadas com depressão em decorrência dessa nova modalidade de trabalho, né? Então, à medida que avança tudo isso, né, que avança o teletrabalho, e a gente sabe muito bem que o teletrabalho e o home office, né, eles vão permanecer após a pandemia. Várias empresas já se manifestaram favoráveis a esse tipo de manutenção de jornada, até porque por razões de menores gastos para eles, né? A jurisprudência trabalhista, ela precisa também começar a se adequar e a começar a procurar uma resposta, já que a lei, ela não regulariza ainda o home office, né? Como eu disse anteriormente, a jurisprudência trabalhista está muito dividida. Existem juízes que acreditam que o home office ele é benéfico para o trabalhador, porque vai ter um menor gasto possível. Então, esse tipo de gasto ele já é compensado pelo aumento de gastos em casa. Por exemplo, recentemente saiu uma decisão aqui no Tribunal de São Paulo falando que o trabalho home office era muito favorável ao trabalhador, porque ele não estava gastando mais com transporte, ele não estava gastando com uniforme e nem com alimentação. Então, esses gastos poderiam ser compensados dos gastos do aumento de internet, de luz, de gás, por exemplo, que é uma ideia um pouco elitista, eu diria. O juiz, obviamente, nesse momento, ele meio que se desconectou da realidade, porque são gastos infinitamente maiores do que o deslocamento, a alimentação e o vestuário. Às vezes a pessoa nem precisa de vestuário, né? Ela já tem um uniforme. Então, a gente não pode incluir, a gente não pode comparar esse tipo de gastos, né? E para passo, né, a outra parte da jurisprudência fala que não, o trabalhador em home office, por não ter no seu contrato de trabalho isso bem estabelecido, ele precisa ser, sim, ressarcido, né, de todos os gastos, independentemente de quais sejam. Seja uma cadeira que ele precisou se adequar, vai ter que ser reembolsado. De alguma forma, ali, alguns equipamentos que melhorem a sua ergonomia, ou até mesmo internet, luz, água, né? A gente já tem visto essa discussão, mas ela precisa avançar, porque ainda são poucos os casos que estão chegando na Justiça do Trabalho questionando sobre o home office. Então, sobre a questão jurídica, eu acho que é isso que eu gostaria de falar sobre a questão, né, da diferença entre o home office e o teletrabalho para todos vocês. Acredito que os próximos expositores eles vão adentrar com muito mais profundidade nesse tema, mais voltados mesmo para a saúde e dignidade do trabalhador. Mas a questão jurídica é essa que eu expus a vocês. Espero que o judiciário, né, ele possa avançar nisso, e principalmente que
que a legislação possa ser atualizada, porque já que vamos permanecer aí num eterno regime de home office, né, aparentemente, que ou ele seja totalmente equiparado, né, com o teletrabalho e seja incluído em suas cláusulas contratuais, ou que haja uma legislação apenas para o home office, para que as pessoas possam se adequar, as empresas possam se adequar e principalmente que traga uma melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores. Ok, Vanessa, muito obrigado pelas suas considerações. Foram de suma importância e relevância para a gente, para compreender essas relações trabalhistas, de como que essa figura do teletrabalho entra no ordenamento jurídico e como que isso tem sido tratado, né, nesse momento em que a gente tem falado muito sobre o teletrabalho ter se dado de uma forma compulsória, né, então você pontuar algumas coisas para a gente, né, dos horizontes possíveis para a gente situar esse debate, foi de suma importância, agradeço imensamente. Bom, dando sequência, então, eu farei a minha exposição. Gostaria de dar boas-vindas a algumas pessoas que já me disseram que estão nos acompanhando aqui. Temos a professora Ana Cristina Limon de França, que é da casa, da USP, da Faculdade de Administração, estuda qualidade de vida no trabalho, então imagino que esse tema do teletrabalho deva estar ocupando as pesquisas da professora. A doutora Mirela Carru também, que é juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, enfim, dentre outras pessoas que me mandaram mensagem aqui, que estão acompanhando o nosso evento, sejam muito bem-vindas. Bom, eu também terei 15 minutos, a minha apresentação já foi feita pelo professor Renê, não vou repetir aqui o meu currículo, vou fazer minha exposição e depois passo à companheira Luciana. Bom, a parte que me cabe nesse latifúndio é falar um pouco dos impactos em termos da saúde mental e dos aspectos psicossociais desse teletrabalho, né? Quais são as formas que ele se apresentou e os impactos que ele tem na subjetividade da classe trabalhadora nesse momento da pandemia. Eu acho que, bom, enfim, no grupo de trabalho 3 sobre trabalho e saúde mental da Frente Ampla em Defesa da Saúde dos Trabalhadores, ao qual o professor Renê é articulador, nós temos discutido os impactos desse momento da pandemia da Covid-19, principalmente em 3 categorias, né? Os trabalhadores que estão na linha de frente, aqueles que não deixaram de trabalhar e que foram tidos como serviços essenciais, as pessoas que foram postas nesse home office, né? Ou como a Vanessa já expôs para nós, o teletrabalho, que é o termo que nós nos utilizamos, que é o termo que consta na nossa legislação, e aquelas pessoas que já estavam sem trabalho, né, ou perderam trabalho durante a pandemia. Então, ou estão em vínculos precários, enfim, né. Então, nós temos nos debruçado desde o começo da pandemia a estudar essas categorias, e hoje eu quero falar um pouco do que eu tenho observado desse momento do teletrabalho. Bom, quando a gente fala no teletrabalho aqui no Brasil, a gente não pode perder a dimensão da desigualdade social que nós temos nesse país. Eu acho que o debate tem que começar por esse aspecto da desigualdade social e econômica. Eu costumo citar um relatório muito importante feito pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional, ainda em agosto do ano passado, em que eles calcularam o que chamaram de índice de viabilidade do teletrabalho. Ou seja, quais seriam as possibilidades de se realizar teletrabalho, uma vez que a própria OMS preconizou, né, o home office, o teletrabalho, como a forma de se continuar trabalhando, de se continuar produzindo, mas de uma forma segura, uma vez que o distanciamento social ele foi preconizado desde o início, né, por mais que a gente tenha tido alguns ruídos aqui no nosso país em relação a isso, é a medida sanitária mais importante, né, que a gente pode ter juntamente, né, atualmente com as vacinas.
Então, nesse estudo, o FMI apontou que o teletrabalho não era possível a todos os países no mundo, né? E os aspectos delineados foram justamente esses aspectos da desigualdade social. Então, nesse relatório aponta que América Latina e Caribe têm menor possibilidade de realização do teletrabalho por conta dos seus determinantes sociais em termos econômicos, principalmente, né? A gente começa por aí. Quando a gente olha aqui para o Brasil, a gente vê a nossa realidade que um estudo de uma consultoria chamada Mars colocou que 80% da força de trabalho no Brasil está em teletrabalho, né? Ou ao menos estava quando o estudo foi lançado ainda em setembro do ano passado. Esse estudo corrobora alguns dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, né, a PNAD-Covid, que apontou qual seria o perfil das pessoas que têm a possibilidade de ter realizado o teletrabalho nesse momento da pandemia. Desse total de 80% dessa força de trabalho em teletrabalho, nós teríamos aí que as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste concentram 70% das pessoas em teletrabalho, né? Isso já mostra algumas disparidades culturais e econômicas que nós temos no país, se a gente entender, inclusive, que Norte e Nordeste têm apenas 8% da sua força de trabalho em teletrabalho, né? No relatório do FMI, eles apontam também que, se a gente pensar em perfis ao qual o teletrabalho não chegou, ou não chegou com qualidade, a gente poderia categorizar entre aqueles jovens sem formação superior, sem formação universitária, aos pobres moradores das periferias e as mulheres. Então, eu vou falar um por um dessas categorias, pensando o Brasil. O estudo do IBGE apontou que, se a gente traçasse um perfil de quem é a pessoa que está em teletrabalho no Brasil, nós teríamos um homem branco, de meia idade, com alta escolaridade, pós-graduação, né, em algum alto cargo de gestão, geralmente de empresa privada, e morador da região Sudeste, ou Sul e Centro-Oeste, tá? Mas principalmente Sudeste. Então, esse mostra um traço de um Brasil que não é o Brasil, né? O Brasil nunca foi ao Brasil, SOS é o Brasil, como diria a canção, porque se a gente fala de uma população que é majoritariamente negra, por exemplo, e de mulheres, então a gente está dizendo de uma desigualdade que tem segregado, né? Quando a gente entende que a nossa base social foi toda composta a partir de um racismo estrutural, esse racismo também se expressa na questão do teletrabalho, das possibilidades de realização do teletrabalho, tá? Então, se a gente inclusive tinha alguns programas, né, até pouco tempo atrás, programas federais que se chamavam Luz para Todos, né, eu costumo trazer esse resgate na nossa memória, né, ou seja, de levar energia elétrica aos rincões do país, o que dirá quando a gente precisa majoritariamente de uma internet de qualidade. A gente tem mais de 50% da população brasileira que ainda não tem o acesso a uma internet de qualidade ou mesmo acesso a esses nossos dispositivos para poder realizar o teletrabalho. E acho que a Vanessa pontuou muito bem que, por mais que a Lei 3.467, se não me engano, né, da reforma trabalhista, colocou lá nos seus artigos, no artigo 42, 45B, né, que fala sobre o que é necessário para realizar um teletrabalho, dessa forma como ele se deu, compulsoriamente, o que a gente viu foi a classe trabalhadora ao Deus dará. Muita gente tendo que ficar com seus próprios computadores, adaptar o seu próprio posto de trabalho, se virar nos 30 para fazer a sua jornada de trabalho, né, para dar conta da mesma produção, porque o que a gente viu também foi que não foi pensado em termos de organização do trabalho uma flexibilização das metas e prazos a serem entregues, né? Então, alguns setores, eu inclusive ouvi de uma bancária dizer isso, olha, eu tive que pagar um técnico para poder instalar o VPN aqui que eu faço o acesso ao sistema do banco, né? E o banco acha que nós estamos no mesmo mundo de antes de março de 2020, porque eu continuo tendo os mesmos
as mesmas metas, os mesmos prazos, e eu achei curioso no discurso dela a percepção crítica, né, a consciência crítica dela dizer assim, olha, eu me sinto até esquisita de ligar para as pessoas oferecendo algum produto do banco, quando a gente está vivendo também uma situação de pauperização, onde grande parte da classe trabalhadora está perdendo seus rendimentos, está perdendo seus empregos, né? E principalmente as mulheres. Vou chegar lá para falar desse delineamento. Então, primeiro de tudo, esse ponto da desigualdade social, econômica, urbana, né, que a gente tem dessa possibilidade de realizar o teletrabalho, e que esse teletrabalho foi posto de uma forma compulsória e que, pós um ano e meio da pandemia, ele pouco ainda é discutido nos seus termos do que ele precisa ser adaptado, do que ele precisa ser pensado. E grande parte, né, versa sobre uma ergonomia muito reducionista, né, apenas pela visão norte-americana da ergonomia que eu costumo brincar de cadeirologia, né, que vai falar só sobre questões posturais, a boa cadeira, o bom computador e etc., mas se esquece desses aspectos psicossociais que versam sobre a organização e as condições de realização desse trabalho. E aí a gente vê que, por exemplo, para as mulheres, né, o FMI compreendeu que não era possível a realização desse teletrabalho, justamente porque elas já vinham de algo, né, historicamente, de condições de trabalho historicamente precarizadas em termos salariais. Se a gente pensar que as mulheres elas ganham, né, 26% a menos do que um homem na mesma posição, e que elas já têm uma sobrecarga de trabalho doméstico também anterior à pandemia, que o próprio IBGE em 2019 já apontava coisa de 18 horas semanais, ao passo que os homens apenas 11, né? Então, isso se intensifica nesse momento em que essas mulheres estão em casa, tendo que dividir a atenção e a jornada de trabalho com a atenção para os filhos, para o marido. Eu tenho um orientando de doutorado que tem estudado esse tema, justamente o impacto desse teletrabalho nas mulheres, e as entrevistas deles são as mais curiosas, mulheres dizendo assim, olha, às vezes meu marido me interrompe, ele é do interior de Minas Gerais, né, ele entrevistou professoras, falando assim, às vezes meu marido me interrompe aqui numa aula para saber se eu passei o café, né, se eu fiz, se eu assei o pão e etc., né. Uma servidora do Judiciário do Rio Grande do Sul, logo no começo da pandemia, já dizia um relato muito interessante de que ela tinha que dar entrada no ponto de trabalho dela de madrugada, porque de dia ela não tinha nenhuma condição de realizar o trabalho, porque ela tinha que ficar cuidando do entretenimento das crianças, cuidando do homeschooling, né? O marido, por achar que ela está em casa, né, ela está disponível para os serviços domésticos a todo tempo, então ela dava entrada de madrugada, tendo que cumprir os mesmos prazos, as mesmas metas e a mesma jornada, né? Então, muito tem se falado sobre isso, e alguns aspectos também ligados ao econômico e os aspectos sociais de classe têm que ser levados em consideração, porque a gente ouve muitas pessoas dizendo, nossa, eu espero nunca mais ter que voltar para trabalhar no escritório, né? Algumas pessoas se adaptaram realmente ao home office, mas poucas dessas pessoas estão nesses perfis apontados como sendo, né, os que não têm tido a possibilidade de realizar esse teletrabalho de uma forma adequada, né? Então, esses aspectos são importantes da gente entender de qual teletrabalho nós estamos falando. De nós, por exemplo, da academia, professores universitários, eu tenho as condições aqui, mesmo que eu esteja utilizando equipamentos particulares, né? Mas a gente pode ir refinando também um pouco esse entendimento de que, por exemplo, eu tive uma colega professora que teve o seu computador invadido durante uma aula e o computador teve tudo apagado. Então, os artigos científicos dela, documentos pessoais, fotos, etc., foram todos apagados. Então, a gente também tem que falar dessa questão de uma segurança digital. Não tem sido falado sobre isso. E aí, eu quero ir caminhando para o fim para dar esse segmento, esse entendimento dos impactos, então, desse teletrabalho na saúde mental das pessoas, em que algumas pesquisas que nós temos realizadas com diversos grupos, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná,
que tem apontado resultados semelhantes, em que as pessoas estão se sentindo mais cansadas, mais sobrecarregadas e exaustas com esse momento da pandemia, em que elas apontam estarem trabalhando de pelo menos 1 a 4 horas a mais na sua jornada diária, né? E com um grande sentimento de frustração, porque não conseguem mais se desligar do trabalho, né? A gente nunca precisou falar, né, Vanessa, vou invadir a tua área aqui, nunca precisou tanto falar sobre esse direito à desconexão, né? Porque a gente está agora trabalhando pelas telas o tempo inteiro. Eu, pouco antes de entrar aqui, estava apanhando aqui do Zoom, e eu justamente não sabia se eu ia entrar pelo computador, pelo tablet ou pelo celular, né? White people problems em relação à tecnologia, mas um enorme problema pensando o professor, que agora, né, como a gente ouve nas nossas pesquisas, eles se dizem muito mais tendo que ser técnicos em informática e youtubers do que professores, porque a gente teve que aprender a lidar com diversas tecnologias. Eu mesmo estou no prazo hoje para postar notas num sistema tecnológico, eu estou apanhando dele desde cedo. Ontem ele não estava funcionando, então a gente fica à mercê também dessa tecnologia, mas que a gente não pode recair na crítica somente a ela, senão a gente pode inaugurar um ludismo moderno de achar que são as máquinas que nos aprisionam, né? Quando, na verdade, é toda uma gestão do trabalho que tem se utilizado das questões das máquinas, algo que também não é desse momento, mas que se agrava nesse momento. Eu costumo brincar, né? Eu não gosto desse termo do novo normal, porque, para mim, essa normalidade, na verdade, só vem estancar algumas precarizações do trabalho, né? Só tem mostrado isso em termos dos profissionais da saúde, isso ficou bem claro, e para nós que temos lidado com o teletrabalho também, né? Então, isso é algo que já existia, mas essa forma agravada, compulsória, né, sem se considerar o momento, como se a gente tivesse que produzir achando que está tudo bem lá fora, né? Esquecendo que a gente está com mais de 500 mil mortes nesse país, né? Então, nós somos cobrados por uma produtividade, no caso de professores, uma produtividade intelectual, professores universitários, como se tivessem que dar as suas aulas, produzir os seus artigos da mesma forma. Então, a gente tem que compreender esse momento, temos que compreender a questão da desigualdade social e o que isso está se reverberando nesse microcosmos das casas, né? Porque a gente nem tem mais o contato com outros trabalhadores, inclusive para poder dividir essas angústias. Nós estamos isolados, confinados nas nossas casas e achando, inclusive, quando a gente vê um outro colega que tem produzido tanto ou mais, que nós somos os errados, que não nos adaptamos, né? Então vai gerando ainda mais esse sentimento de uma culpabilização desse trabalhador e dessa trabalhadora, como também um agravamento daquilo que a gente tem chamado das patologias da solidão, né? Então, se os coletivos de trabalho já vinham sendo destruídos pré-pandemia, em que havia um isolamento dos postos de trabalho, agora a coisa se agrava porque nós temos uma pandemia lá fora, que se a gente sair, a impressão é que, né, nós vamos ser pegos, semelhante àquele filme com a Sandra Bullock, que ela não pode, né, abrir os olhos, senão algo a pega, né? Às vezes é um pouco esse o sentimento, né? Então, acho que fica a prova de que lidar com saúde mental não é isolamento, né? Porque a gente está vendo que quanto mais isolamento, menos saúde mental nós temos tido, porque não há interatividade, sociabilidade possível e suficiente que possa se dar a partir dessas telas, né? Porque sou da psicologia e sei bem, inclusive para o desenvolvimento infantil, a importância do contato, do olho a olho para desenvolvimento da cognição e de uma afetividade. Afinal, o homem e a mulher, né, são animais sociais, a gente precisa do outro muitas vezes para dizer sobre mim, né, para que a gente possa imprimir e marcar o nosso lugar de existência no mundo. E não à toa eu vejo muito disso na minha profissão, né, o quanto que a solidão, as angústias, os medos já eram algo que permeava a nossa prática clínica e que agora se agravam a partir dessa sobrecarga, da solidão, do esgotamento, né, porque a gente está falando de um esgotamento físico, de ficar, por exemplo, horas na mesma poltrona, que a gente sabe que muitas vezes não dá nem para levantar, mesmo que os teóricos da ginástica laboral achem que isso seja possível, a gente sabe que pelas demandas do trabalho muitas vezes não o é,
né? E também é por esse cansaço da luminosidade da tela azul, por exemplo, dos equipamentos, né, pela estafa, que alguns estudos da neuropsicologia e neurofisiologia já estão apontando, inclusive, esse desgaste, esse cansaço, né, a partir de um tema, por exemplo, de uma terminologia trabalhada nos Estados Unidos e na França, né, o Zoom fatigue, o Zoom fatigue, que seria esse cansaço por essas plataformas, em que a gente tem que ficar ligado em várias telas, né, e essa angústia e agonia reverberada, por exemplo, no trabalho de professores que se dizem extremamente desmotivados e vem uma perda do sentido do trabalho, né, e isso afeta a sua dimensão psicoafetiva, ocasionando ainda mais fadiga, ainda mais estresse, quando estão dando aulas para um espelho, né? Eles estão olhando para eles mesmos e ficam reparando, inclusive nos seus trejeitos de dar aula, coisa que nunca haviam notado antes, para diversas câmeras desligadas, né? Para diversos nomezinhos, e o que vai ser disso, né? O que a gente consegue garantir dessa educação, dessa qualidade do ensino em termos profissionalizantes, mas também em termos de formação humana. Né? Então, estou falando aí de algumas categorias que nós acompanhamos nas pesquisas: professores, pessoal do judiciário, mulheres trabalhadoras que têm apontado essas queixas de uma sobrecarga. Então, eu concluo trazendo que pontuar esses aspectos psicossociais do teletrabalho, muito mais do que a adaptação do posto de trabalho, computador, internet de qualidade, etc., né? Porque mesmo em termos educacionais, a gente vê que o debate gira em torno disso. Vamos dar um pendrive para aquele aluno, vamos dar um computador melhor para aquele aluno. Ok, mas e as condições para o aprendizado? E a sociabilidade, que é tão ou mais importante do que exatamente o conteúdo, né? Para essa formação humana no sentido de uma prática de liberdade, como diria Paulo Freire, né? Então, discutir essa forma de trabalho perpassa esses aspectos da dimensão da subjetividade, da saúde mental e de todos esses riscos psicossociais importantes, porque mesmo modalidades de assédio a gente tem visto também, né, o que a gente tem chamado de teleassédio, ou esse tecnoestresse também, que é o próprio estresse da própria tecnologia, do envolvimento da tecnologia, né, há um recorte, inclusive um recorte etário aí, né, que a gente vê as pessoas mais velhas com maiores dificuldade também de lidar com a tecnologia, e nós não queremos que sejamos como naquele filme Daniel Blake, né, o Eu, Daniel Blake, que ele quase passa o mouse assim na tela por não saber lidar, né, por não ter uma interação com aquilo, por aquilo não fazer parte do seu universo. Então, que a gente busque uma forma de trabalho que seja, né, mesmo o teletrabalho, mas que ela seja inclusiva, que ela possa considerar esses recortes de raça, de gênero, de classe, etários, né, e que elas possam ser agregadoras e não segregadoras. É isso que eu tinha para passar para vocês. Obrigado por me ouvirem. Sem mais delongas, eu gostaria apenas de reforçar que as perguntas podem vir a partir do e-mail, tá? Para quem estiver estranhando, o chat do YouTube não está funcionando, porque nós recebemos as perguntas a partir do e-mail IEA, Instituto de Estudos Avançados, iearesponde@usp.br, tá bom? Podem enviar as perguntas para lá. Eu estou vendo que, inclusive, já tem algumas aqui que eu preciso prestar atenção nelas. Então, passo a palavra agora a uma companheira muito querida do Sindicato dos Servidores do Judiciário, do Sintrajude, Luciana Martins Carneiro, que ela é servidora do TRF3 desde janeiro de 2011, com o cargo de técnica judiciário, compõe a diretoria do Sintrajude, o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal do Estado de São Paulo, desde 2017, e é uma das fundadoras e coordenadoras do coletivo de mulheres do Sintrajude, Maria Helena dos Reis. Já foi professora da rede pública do Distrito Federal por 2 anos, é formada em administração pela UNB, Universidade de Brasília, e em direito pela FADISP de São Paulo. Então, Luciana, por favor, suas considerações.
Obrigada, Bruno. Agradeço a vocês todos, né, particularmente a você, pelo convite. Estou aqui falando em nome do Sintrajude, representando a categoria do Judiciário Federal do Estado de São Paulo, representando todos os segmentos da Justiça Militar, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral. Bom, quando se fala em teletrabalho, a gente tem muitos pontos, como já foram acentuados aqui pela Vanessa e pelo Bruno, que depõem a favor e mais ainda contrários ao teletrabalho. Mas, assim, a discussão aqui não é se somos a favor, se somos contrários ao teletrabalho. A discussão que o sindicato faz com a categoria é no sentido do que é necessário a gente cobrar da administração para tornar possível, para tornar viável a execução do teletrabalho e de uma forma que seja favorável às servidoras e servidores. Porque quando a gente fala em teletrabalho, o judiciário, especificamente o TRF3 e a Justiça Federal aqui no Estado de São Paulo, o que é colocado? É colocado para os servidores e as servidoras uma questão numérica, uma questão fechada numa visão empresarial, onde as trabalhadoras e trabalhadores são colaboradores, onde quem deveria organizar o trabalho, coordenar o trabalho, é um gestor. Então, os órgãos públicos estão incorporando uma visão empresarial, uma visão privada dos serviços públicos, que é muito ruim. É a forma de assédio, é a forma de cobrança de metas, a forma de imposição de metas, e principalmente as cobranças em nome de uma eficiência que prejudica a saúde das trabalhadoras e trabalhadores. Quando se fala no teletrabalho, um dos discursos que mais se sobressai é a questão da economia. Então, para o trabalhador e para a trabalhadora, fala-se em que há uma economia de tempo de deslocamento. Só que esse tempo de deslocamento o servidor poderia usar para ficar desconectado, para interagir socialmente com outras pessoas. E esse tempo que dizem que foi economizado é cobrado para que o trabalhador produza, em nome dessa eficiência, que é refletida numericamente na alta produtividade, no número de processos que foram julgados ao longo dessa pandemia. Então, nós que trabalhamos em teletrabalho, em home office, temos que produzir, temos metas, e quando a gente fala em teletrabalho, onde há imposição de metas, a gente não deveria falar em estipulação de jornada de trabalho. No entanto, está havendo as duas cobranças. Estamos sendo cobrados por metas e estamos sendo cobrados dentro da jornada também, um cumprimento de uma jornada. Essa questão afeta sobremaneira a nossa saúde e favorece o assédio. Como é que eu tenho que produzir um número X de trabalho, cumprir metas e ainda tenho que participar de infindáveis reuniões, tenho que atuar no balcão virtual e tenho que cumprir jornada de trabalho, eu tenho que cumprir horário. É muito difícil a gente cumprir um horário de trabalho, por exemplo, das 9 às 17 ou das 11 às 19, porque, como bem foi falado aí, o Bruno colocou, principalmente para as mulheres,
tem as tarefas da casa, tem as tarefas do trabalho, e quem assume preponderantemente a tarefa com o homeschooling são as mulheres. E como a justiça, como as organizações, as entidades, as instituições públicas não ofereceram às trabalhadoras e trabalhadores os equipamentos necessários para o desenvolvimento de suas tarefas, quem teve que arcar com todo esse ônus do trabalho foi cada um de nós. E essa economia de tempo, essa economia de deslocamento, foi transformada em ônus e em custo do trabalho. O nosso trabalho está sendo custeado por nós. Não recebemos equipamentos, não recebemos computadores, não recebemos mesa, não recebemos cadeira, não recebemos qualquer tipo de mobiliário, tampouco os programas necessários ao desenvolvimento da tarefa, como a questão da VPN. O TRF3 chegou ao cúmulo de enviar e-mail a todas as trabalhadoras e trabalhadores, dizendo que deveria ser assumido por nós o antivírus dos nossos equipamentos. Chegou, inclusive, a proibir que instalássemos em nossos equipamentos utilizados para o trabalho determinadas plataformas. O Zoom foi proibido de ser utilizado porque disseram que era uma plataforma vulnerável a ataques cibernéticos e que poderiam violar as redes do tribunal. No entanto, vários órgãos do judiciário tiveram os seus sistemas violados e nunca se foi comprovado que foi algum servidor que, no desempenho de suas tarefas, fez isso porque instalou alguma plataforma ou algum aplicativo que não deveria, né? Então, quem deveria assumir esse ônus com esse trabalho, com esses custos, deveriam ser as nossas instituições, os órgãos do judiciário. Então, não bastasse isso tudo, não bastasse imposição de metas, tem havido um grau acentuado de casos de assédio. O sindicato nunca havia sido tão acionado, nunca havia recebido tantas denúncias de assédio como nesse período. Quando o judiciário divulga os altos índices de produtividade, sem mencionar, por exemplo, que o número de processos cresceu muito e o número de servidores reduziu muito, consequências da reforma previdenciária que foi aprovada no final de 2009 e que fez com que muitos se aposentassem. O assédio tem sido muito grande, o que também tem obrigado aqueles que já têm tempo para aposentadoria se aposentar. É o assédio, é o grande volume de trabalho, a grande cobrança por eficiência, eficácia e por economia de gastos. Então, a palavra de ordem é: temos que economizar. A emenda constitucional de 95, que impôs um engessamento dos investimentos no setor público, trouxe como consequência uma redução do número de nomeações de servidoras e servidores. Então, quem está nos seus locais de trabalho, quem continua na ativa, tem assumido uma carga de trabalho extenuante. Recentemente fizemos uma reunião com a presidência do GF de São Paulo e durante essa reunião fomos informados que o número de processos que tem chegado ao GF triplicou. No entanto, o número de servidores do GF de São Paulo reduziu. E quando se fala em índice de produtividade do servidor, não se fala
nas diferenças que há entre cada um de nós. Nem todos nós desenvolvemos o trabalho no mesmo ritmo. Nem todo tipo de trabalho é o mesmo. Nem todo tipo de processo é o mesmo. Há processos que você faz num tempo curto. Há processos que você leva dias a fio analisando. Então, o processo de trabalho não é levado em conta nesse índice de produtividade. Então, faz-se uma comparação muito simplista entre as pessoas, tratando todos nós como um ser único, nós como um ser comum, todo mundo tem as mesmas características. Não, cada um de nós tem as suas particularidades e a gente não desenvolve o trabalho no mesmo ritmo. Uma outra coisa que é muito importante, que tem que ser feita e que é esquecido, que é abandonada e que é tratada com descaso até. Tem que haver uma estipulação de tarefas e de metas entre as chefias e os servidores para que haja um acompanhamento. E esse relatório não é feito. Então, como não se faz esse relatório, não se faz essa estipulação de metas, o que acontece? Cobra-se, exige que haja o cumprimento de uma meta cada vez maior, sem que seja especificado qual a meta e quais as tarefas que deverão ser cumpridas e que deverão ser prestadas contas. Então, o servidor, ele recebe, por exemplo, 13 processos como meta, sem que isso seja colocado num documento para que seja formalizado, inclusive, o acompanhamento dessas metas. E aí começa-se a fazer um grau de cobrança sem que o trabalhador e a trabalhadora tenham ciência, mas afinal de contas, qual a meta que eu tenho que cumprir? Não me foi dito isso. Não há um acompanhamento. Então, hoje se entrega, por exemplo, um processo de execução, horas depois se coloca processo criminal, horas depois se coloca processos cíveis, sendo que cada processo demanda um tempo e uma análise diferente. Né? Então, impõe-se metas como se as pessoas fossem iguais e como se os processos fossem iguais. A questão do tempo de desconexão está praticamente impossível. Por que está impossível? Porque o equipamento utilizado, o celular que é utilizado para fazer as cobranças, é o celular individual do trabalhador e da trabalhadora. Então, a gente não desliga o celular. Então, a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada, pode chegar alguma mensagem. E aí, o que você vai fazer? Você vai abrir, vai ler, porque aquilo ali salta na sua tela, e aí você não consegue se desconectar. Então, se a gente está trabalhando, a gente deveria ter o equipamento disponibilizado. A gente tem que dar, com essa história de balcão virtual, a gente tem que trabalhar, tem que ter uma proteção de tela, um fundo de tela da Justiça Federal, que tem que ter um equipamento, um tipo de especificação do seu equipamento. Não é todo equipamento, não é possível fazer isso no celular. E nos computadores, nos notebooks, precisa de uma configuração especial que nem todos têm. Percebam, foi feita uma atividade, Evelise, você que tem feito estudos específicos do teletrabalho no judiciário, escute só. Foi feita uma reunião recentemente sobre o balcão virtual.
né? Então, fica o servidor de um lado atendendo um advogado ou uma parte do outro lado. O desrespeito e o assédio tem sido no ponto de nos tratar como imbecis, nos imbecilizaram, dizendo que os servidores, quando estivessem no atendimento do balcão virtual, deveriam conter seus animais domésticos e suas crianças, deverão controlar, que não deveríamos aparecer no balcão virtual com saco de pão na cabeça, nem com bobs no cabelo, nem de roupão. Perceba o grau de tratamento que é dispensado, o grau de desrespeito com que somos tratados. Houve manifestações no chat de servidores que no mesmo dia foram punidos. Servidor foi colocado à disposição do foro porque fez um comentário sobre o balcão virtual. Então, foi um assédio explícito, um desrespeito explícito. Esse é o grau de assédio que a gente vem sofrendo. O adoecimento no judiciário só aumenta. Então, não bastasse a falta de servidores, os poucos que estão nos locais de trabalho têm sido sobrecarregados com a alta produtividade e com um número cada vez maior de processos. Não é porque os processos foram virtualizados ou porque existe o PJE que as coisas vão ser autogeridas. Para todos os processos, para todos os atos, é necessário que haja um trabalhador, uma trabalhadora atuando. Não é entrar com uma petição e o PJE faz tudo sozinho. O trabalhador não está lá só apertando tecla, né? Então, há inúmeras tarefas a serem feitas, há inúmeras análises a serem feitas, que são feitas pelos trabalhadores que estão com uma sobrecarga de trabalho muito grande. Então, o adoecimento, cada um de nós que adoece, aumenta a sobrecarga de trabalho para quem consegue resistir. Nós temos que resistir. Não bastasse a resistência que temos fazer a um governo genocida, nós temos que resistir em nossos locais de trabalho. Temos que resistir ao assédio, temos que resistir ao adoecimento, porque é só cobrança. Os tribunais, os órgãos só falam em contenção de despesas. Os tribunais, o judiciário em si, tem economizado muito durante essa pandemia, reduzido os custos do local de trabalho, com água, com internet, com telefone, com energia elétrica. Todo esse custo foi passado para nós. Antes tínhamos, por exemplo, só a internet do celular. Não dá para você trabalhar só com a internet do celular. Tivemos que fazer planos de internet para conseguir fazer isso. E todo esse custo é nosso. Quando o judiciário exalta os altos índices de produtividade, ele não se manifesta no sentido de que essa produtividade tem sido alcançada com um número muito reduzido de trabalhadores e não há nenhuma política, nenhum esforço político de desenvolvimento de saúde, de investimento em saúde do trabalhador e trabalhadora. Há anos o TRF3 não tem ginástica laboral. Há anos. O sindicato cobra isso em todas as atividades, em todas as reuniões em que tratamos da questão de saúde.
há anos e até agora não foi disponibilizado, não foi implementada. Não se fala em política de saúde, fala-se tão somente em aumentar a produtividade, em cumprir metas e reduzir gastos. É a política do vamos fazer mais com menos a qualquer preço. Eu gostaria, para encerrar a minha fala, eu gostaria de falar aqui sobre a questão das dificuldades que a gente tem de mobilizar as categorias, de todos os sindicatos, a gente tem de mobilizar os trabalhadores e as trabalhadoras para fazer o enfrentamento a qualquer tipo de política com o teletrabalho. Né? Por quê? Porque as pessoas estão isoladas, muito isoladas. No trabalho presencial, a gente vai lá, conversa com as pessoas, há uma interação social muito maior. Então, a gente consegue levar a palavra do sindicato. Por conta desse tempo que a gente fica horas a fio na frente da tela, a gente fica cansado e muitas vezes deixa de participar de atividades importantes porque já não aguenta mais ficar na frente do computador. Então, isso também afeta a nossa organização enquanto classe trabalhadora. Isso nos torna mais afastados e isso gera uma falta de organização, a gente fica mais desmobilizados e fica mais difícil ainda fazer o enfrentamento a todas essas políticas. Nós estamos aí enfrentando uma reforma administrativa devastadora, que acaba com os serviços públicos, que acaba com os direitos sociais, que acaba com qualquer chance de desenvolvimento e de melhoria social para esse país. Então, nesse momento que a gente deveria estar nas ruas, mobilizados, é inviabilizado porque não tem vacina para todo mundo, a vacina chegou tardiamente, há um número muito pequeno de pessoas vacinadas. O teletrabalho, o home office ainda gera um afastamento e uma dificuldade para a gente fazer as nossas lutas. Era isso, muito obrigada. Muito obrigado, a companheira Luciana, por trazer para nós, né, como eu disse no começo, a perspectiva desse grupo é estar próximo dos movimentos sociais de trabalhadores, e eu tenho dito que os sindicatos, se foram tratados, né, numa história recente, como obsoletos, que até não teriam, não mereceriam um financiamento para a sua existência, acho que é uma das coisas que a pandemia trouxe à tona a importância dos sindicatos para olhar para esses trabalhadores que vão estar cada vez mais isolados, né? Por todo esse panorama que você coloca para nós, né, Luciana, sobre o que tem passado esses servidores do Judiciário Federal nesse momento, né? Eu acho que isso estanca para nós da academia, estanca para os movimentos sociais, estanca para o pessoal do trabalho em saúde, né? Para o pessoal do legislativo, pessoal do direito, a gente compreender quais são os meandros, né? O que está acontecendo. Então, ouvir o teu depoimento, as tuas falas aqui, eu acho que trazem mais luz ainda para nós nessa questão do que precisa ser enfrentado. Uma fala, inclusive, muito lúcida, muito... eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, nós nos conhecemos nesse momento aí da pandemia, inclusive, fizemos alguns eventos, algumas lives juntos, né? E vamos continuar fazendo outras, porque vamos seguir na luta. Obrigado, viu, Luciana, pela presença e pela fala. Foi muito bom. Bom, eu passo agora a palavra a outra companheira nossa do nosso grupo de estudos, a nossa participação internacional do evento dessa tarde, Evelise Dias Antunes, que é doutoranda em saúde pública aqui também da casa, pela Universidade de São Paulo,
pesquisa a implementação do teletrabalho no setor judiciário federal. Ela é professora no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, o IFPR, tem experiência no magistério superior em fisioterapia e na educação profissional nos cursos técnicos presenciais de massoterapia e de eventos no curso técnico à distância de segurança do trabalho. Atualmente, ela atua na área de educação e saúde nos seguintes temas: saúde do trabalhador, ergonomia, análise de políticas, educação comparada, educação profissional e tecnológica, políticas públicas e assistência estudantil. Evelise, prazer tê-la aqui conosco. A palavra é toda tua. Muito obrigada, Dr. Bruno Chapadeiro, nosso mediador, companheiro aí, que contextualizou muito bem o impacto pandêmico do teletrabalho, esses aspectos psicossociais. Quero cumprimentar a todas e a todos que nos acompanham agora pelo IEA, no YouTube. É uma alegria, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para mim, já aqui, boa noite, já são as 10 horas. Boa tarde aí no Brasil e bom dia para quem for assistir depois. Quero aproveitar para cumprimentar e agradecer imensamente ao professor René Mendes pelo convite, nosso inspirador, coordenador do grupo de estudos dos impactos das novas morfologias do trabalho sobre a vida dos trabalhadores aqui no IEA. E em agosto do ano passado eu tive o privilégio de estar aqui, né, de participar juntamente com a professora Frida, que foi um momento muito marcante. A gente não imaginava que ainda estaríamos na pandemia, né, professor René? E além dali nascer esse convite de fazer parte desse maravilhoso grupo, dessa equipe de cientistas, também me lembro muito bem porque foi o período que eu estava com Covid, foi um período muito difícil, e estar com vocês sempre me dá um fôlego de vida, de esperança, e penso que discutirmos o futuro do teletrabalho parece um pouco ousado, né, diante de mais de 500 mil mortes, mas nós continuamos lutando por um presente melhor e que isso possa, né, refletir no nosso futuro. Cumprimento a nossa companheira Vanessa pelo excelente postulado teórico conceitual e jurídico do teletrabalho, importantíssimo para a nossa discussão e também base para a continuidade do que eu pretendo falar aqui. E cumprimento a nossa companheira Luciana Carneiro, representante do Sintrajude, pela sua precisão e importância no seu relato, representando aqui os protagonistas, aqueles que nos permitem a discussão com profundidade dos problemas que são árduos e que estão expostos todos os nossos trabalhadores e as nossas trabalhadoras. Aproveito, professor René, para reiterar que o meu sonho é poder participar desse evento presencialmente, lá no sofá da IEA, e a gente possa, né, nos encontrar e nos abraçarmos, que realmente eu tenho sentido muita falta disso. Eu vou compartilhar, eu acabei preparando aqui algumas transparências, como o professor René hoje falou, achei tão lindo, relembrei das transparências que a gente colocava no retroprojetor. Bons tempos, a gente... eram bons tempos. Bom, o Bruno gentilmente já me apresentou, mas aproveito para comentar, né, que estou aqui em Portugal, na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, sob supervisão da professora Marta Santos, que trabalha com ergologia, com ergonomia e com análise do trabalho, esse compartilhamento que é fundamental para que a gente possa continuar e evoluir na ciência, e na USP, se orientando da professora Frida Marina Fischer, que dispensa qualquer tipo de apresentação e que realmente é uma honra. Eu comecei a estudar o teletrabalho em 2018, 2 anos antes da pandemia de Covid-19, que já nos aflige há mais de 1 ano, e as pessoas às vezes me perguntam, né, se estava prevendo o futuro, mas na verdade quem estava prevendo era a professora Frida, que ela falou assim, é importante que você estude isso, Evelise, isso é o futuro. A gente só não sabia que o futuro estava tão próximo, e passado mais de 1 ano, somos quase todos expertises quando o assunto é
teletrabalho. Bom, em continuidade à nossa discussão sobre os avanços, os aprendizados e as propostas, primeiro nós podemos afirmar que o teletrabalho que nós estamos vivendo, ele não é um teletrabalho desejado. Muitos imaginavam, eu sempre acho interessante essa imagem, né? Porque eu lembro de algumas entrevistas que eu fiz antes da pandemia de Covid-19, e isso no judiciário, o teletrabalho era visto como um privilégio, nunca como um direito do trabalhador, e aí a Luciana já fala das sobremetas, né? Hoje uma colega do Rio de Janeiro falava, né, dos 30% a mais que os servidores em teletrabalho do judiciário são obrigados a produzir. Então o trabalhador presencial, ele tem uma meta, e para fazer o teletrabalho ele tem uma meta a mais de 30%, que contaria esse período de deslocamento, que não é um período produtivo, né? Ninguém cumpre a sua jornada, não tá incluído durante o seu período de deslocamento com relação à produtividade e outras questões que, juntamente com a professora Frida, nós abordamos nesse artigo, que é de livre acesso para quem tiver interesse. Nós nos aprofundamos e damos um panorama geral desse desenho do que aconteceu com relação à política do teletrabalho no judiciário e os seus impactos, e até mesmo a necessidade desse diálogo, em que o princípio da estandarização ele não contempla a variabilidade do trabalho, como é necessário esse diálogo social, a observação no micro e das macro dimensões do trabalho, a fim de poder estabelecer uma política. O Bruno trouxe os dados brasileiros e eu trago alguns dados aqui da União Europeia para contrastar esse salto exponencial que a gente teve com relação ao teletrabalho durante a pandemia. Então, na União Europeia, em média, estima-se que haviam 11% dos trabalhadores que trabalhavam em casa antes da pandemia, e já esse mapa interativo, ele é uma fotografia do mês de abril deste ano, de 2021, onde nós temos os países que estão na cor azul mais escura, uma porcentagem maior de pessoas em teletrabalho, acima dos 55%, e na cor azul mais clara, entre 14% e 20%. Só a título de ilustração, Portugal chega a quase 50% dos seus trabalhadores hoje em teletrabalho. Foi estabelecido o teletrabalho obrigatório durante a pandemia para as profissões que eram permitidas. A Alemanha 40%, a Finlândia 58%, e aí temos países como a Hungria, que tem 28% da população, mas a média da União Europeia está em 42%. E no Brasil, no ápice da pandemia, no começo de maio, nós chegamos a 13% da população, 13,8% da população em teletrabalho, o que fica muito bem ilustrado com relação à distante realidade que o Bruno nos desenhou da disparidade social e econômica com relação à população ativa do Brasil. Apesar dessa adoção massiva do teletrabalho, né, ela se deu nesse estado de emergência, essa experiência ela pode nos contribuir para a gente desenvolver conhecimento sobre o teletrabalho em situações regulares. E esse gráfico eu trouxe ele porque ele mostra longitudinalmente na União Europeia de 2008 a 2019 a evolução do teletrabalho por frequência. Que tipo de frequência? Então, o teletrabalho que acontecia durante alguns dias da semana e o teletrabalho integral. Então, a gente pode ver que a faixa maior é do teletrabalho, que ele é parcial e provavelmente é o que nos aponta o futuro, as discussões, que caminhamos para um teletrabalho híbrido. E para isso nós precisamos ter atenção a alguns pontos. E o que eu trago aqui é a minha base com relação ao ciclo de políticas, onde a gente tem essa lente da pandemia que permite ampliar o olhar e dar visibilidade aos problemas, alguns problemas que já eram pré-existentes na regulamentação da política do teletrabalho brasileiro, bem desenhado pela nossa colega Vanessa, e importante que a gente tome como pressuposto a relação entre a lei e a política, assim como ela tem um papel estruturante da lei na implementação da política.
nos problemas de relação com a formulação e a implementação de uma política, elas estão especialmente com relação à desconexão entre os níveis de conhecimento dos formuladores, implementadores, público-alvo. O teletrabalho, então, hoje, ele nos leva a uma reorganização do trabalho e a necessidade de repactuar essa agenda do teletrabalho, como bem discutido anteriormente. É um processo complexo e ele antecede a implementação de uma política pública. O que nós precisamos pensar com relação aos diversos atores que estão envolvidos nessa operação, que são reiterativas, progressivas, individuais e coletivas, e tem como matriz conceitual a implementação de políticas públicas. Portanto, eu parto dessa análise do ciclo de políticas, que fala da agenda, formulação, implementação, monitoramento, avaliação, para que a gente possa destacar os pontos que devem fazer parte da agenda, no caso da reavaliação da nossa política de teletrabalho no Brasil, assim como nas instituições. Essa figura é apenas para ilustrar, como a Vanessa trouxe, que a gente precisa ter conceitos bem definidos. Então, esta imagem é da Organização Internacional do Trabalho e ela mostra que existem diferentes conceitos com relação ao teletrabalho, mas eles estão interrelacionados e alguns têm algum tipo de sobreposição. Então, por exemplo, a gente tem um trabalho em casa que ele não necessariamente ele é um teletrabalho, porque o teletrabalho está ligado ao uso de tecnologias, da informação e da comunicação. Nós temos um teletrabalho realizado por um empreendedor individual, nós temos um teletrabalho realizado por um servidor público e assim por diante. Nós precisamos pensar em uma política no desenho, compreendendo essa sobreposição de conceitos. Nesse documento recentemente publicado pela ETUI, eles discutem as condições para a transição bem-sucedida do teletrabalho após a pandemia de Covid-19, e eles chamam a atenção para 5 pontos que os formuladores de políticas devem estar atentos. Primeiro, pensar no risco do desaparecimento gradual do local físico de trabalho, e com ele a noção de escolha em relação ao trabalho remoto. Quando a Luciana fala, por exemplo, dos tribunais, com a grande economia que as empresas têm percebido, há uma preocupação com relação aos formuladores de política com o desaparecimento gradual do local de trabalho físico. Outro ponto que deve ser destacado: como os segmentos da força de trabalho retornarão ao local de trabalho, como que os empregadores eles devem assegurar a continuidade das medidas para proteger o isolamento ou a contaminação, especialmente no Brasil. A gente deve pensar no retorno, a gente deve ter situações de greves sanitárias devido à imposição de certos locais para o retorno ao trabalho presencial, mas no meio de uma crise sanitária, onde as pessoas correm risco de vida. Será essencial que os empregadores introduzam iniciativas para evitar que grandes segmentos dos trabalhadores fiquem em risco de exaustão física e emocional, e que os governos adaptem os regulamentos de saúde e segurança ocupacional. Quarto ponto: os benefícios do teletrabalho eles dependem inteiramente do grau de autonomia dado ao trabalhador e pressupõem uma cultura de confiança e compaixão, que são traços fundamentais que os líderes desenvolvam. E o último ponto, e quinto: garantir a igualdade de acesso às tecnologias da informação e a comunicação e que os trabalhadores possuam a educação e habilidades necessárias para utilizá-las. São desafios fundamentais que os formuladores de políticas têm para poder evitar e enfrentar uma divisão do trabalho e, no caso, do teletrabalho. E nós nos perguntamos, que fatores que podem favorecer esse teletrabalho. A partir desse desenho, a gente parte, então,
dos fatores individuais, de um microsistema, e aí o Bruno já desenhou que no Brasil as questões da autoescolaridade, idade, raça, sexo, atitudes pessoais e necessidades se destacaram na PNAD, né, com um teletrabalho mais realizado por homens brancos, com ensino superior. O segundo aspecto também de natureza individual são as situações de casa e família, como a Luciana desenhou, as questões, por exemplo, das mães sobrecarregadas, considerar a presença de crianças, relações familiares, assim como a infraestrutura, espaço físico e o uso de computadores. O terceiro fator a ser levado em conta é a natureza do trabalho e o uso da tecnologia. Trabalhadores do conhecimento, eles são caracterizados por alta qualificação, grande quantidade de trabalho, necessidade de concentração, grau de autonomia, entre outros. Bruno, eu vou precisar de mais 5 minutinhos, já vi aqui o cronômetro que eu já estou estourando aqui. Não obstante, a gente tem que pensar, né, no mesosystem, ou no sistema intermediário, que impacta a organização do tempo, a flexibilidade local, a performance, a confidencialidade, a informação, entre outros aspectos, e, por fim, pensar no macrosistema, né? Então, meio ambiente, segurança e aspectos locais, como o transporte e entre outras coisas. Tinha mais alguns pontos para destacar, mas vou dar uma acelerada aqui. Trouxe como exemplo, né, essa política portuguesa, que provavelmente é um movimento que vai acontecer em muitos países e que também a gente pode tomar como exemplo até para a gente estudar, uma alteração em um decreto-lei, e eles têm uma meta de colocar pelo menos 25% da sua população de trabalhadores públicos em teletrabalho nos próximos 3 anos, com um programa de incentivo à fixação dos trabalhadores nas regiões de interior. Então, achei isso muito interessante, tirando as pessoas das grandes cidades e levando para o interior. Aí é um estudo que a professora Frida participou, da Organização Mundial de Saúde, tanto ela quanto o Dr. Tedros chamam a atenção para a intensificação do trabalho, o risco de morte. Essa pesquisa ela também está disponível em livre acesso, quem quiser, depois eu posso encaminhar o artigo, mas que realmente esses fatores de intensificação do trabalho que estão sendo intensificados pela pandemia e no teletrabalho realmente devem ser prestadas muita atenção. A Irlanda publicou um código para empregados e empregadores sobre o direito à desconexão, isso que a gente realmente tem discutido muito, e eu penso que no futuro nós talvez precisaremos de uma cartilha do direito ao adoecer. E por fim, penso que nós temos que refletir, né, como que essa experiência do teletrabalho nos fez olhar para o futuro do trabalho, os potenciais efeitos do teletrabalho na saúde dos trabalhadores, na organização do trabalho a longo prazo, como reverter esse processo de precarização do teletrabalho, e a gente possa combinar os esforços com os atores, assegurando que as políticas e conhecimentos pré-existentes sejam traduzidos em práticas eficazes em todo o nosso país. Imprescindível discutir e prevenir os riscos de saúde e segurança no teletrabalho. Agradeço a atenção de vocês, ao IEA, à Universidade do Porto, à Faculdade de Saúde Pública, ao Instituto Federal do Paraná e à CAPES. Desculpe pelo tempo. Imagina, Evelise. Muito obrigado pela tua fala, por ter nos dado esse panorama, principalmente nos atualizando do que tem sido feito aí no velho continente, né? E toda essa tua percepção integral sobre a questão, né? Que é interessante que alguém que começou a falar sobre isso antes, mas como diria Elis Regina, o novo sempre vem, né? E aí o futuro se tornou um presente muito rápido,
e acelerou, né? Mas a tua pesquisa ela está na crista da onda dos assuntos mais importantes a serem tratados nesse momento no campo da saúde do trabalhador, com certeza, né? Bom, eu gostaria de passar as questões. Não sei se o professor René gostaria de fazer algum apontamento, mas pelo no andar momento nós vamos priorizar as perguntas em função do tempo, do avançado da nossa todos hora, que falaram, né? Todos que falaram já foram exuberantes e brilhantes, e vamos primeiro priorizar as perguntas e essa parte dinâmica e interativa com os que estão participando. Obrigado, Bruno, e parabéns a todos que falaram. Ok, então, nós temos cerca de 6 questões, nenhuma delas é endereçada especificamente a um de nós palestrantes. Então, conversei aqui nos bastidores com o professor René, eu vou fazer 2 blocos de 3 questões, tá bom? E nós sorteamos pelo tema quem pode responder, tá bom? Primeiro de tudo, nós temos uma consideração enviada pela digníssima orientadora da Evelise, que está nos acompanhando, a professora Frida Marina Fischer, do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela, na verdade, faz um apontamento na minha exposição, e eu agradeço, em que ela diz: prezado Bruno, lembro que a exposição à luz da tela do computador, principalmente no período que antecede o horário de dormir, dificulta o adoecimento, ou seja, provoca um atraso no início do sono. Há muitas publicações a respeito sobre a exposição à luz, a regulação do ciclo vigília-sono. No home office, provavelmente, essa exposição à luz do computador foi acentuada, o que leva a maiores atrasos da hora de dormir. Esse atraso poderá significar uma redução do tempo de sono. Um abraço, Frida. A professora Frida, dos maiores nomes dos estudos dos trabalhos em turnos e noturnos, né? O seu livro é um clássico. Eu me lembro de ler no livro sobre realmente as complicações do sono, as alterações nos ritmos circadianos, ativações de sistema nervoso simpático, parasimpático, enfim, né? Isso, inclusive, podendo gerar algumas patologias fisiológicas, como cardiopatias, por exemplo, né? Então, o apontamento que ela nos coloca é de suma importância. Bom, as questões que eu separei para esse primeiro bloco são, primeiro, do Felipe Ramos, que é doutorando aqui da casa também. Quando eu digo da casa, entendam que não da minha casa, né, onde eu estou, mas como esse evento faz parte do IEA da USP, ok? Então estamos falando da Universidade de São Paulo. A pergunta do Felipe diz assim: como o Estado, por meio de políticas públicas, pode potencializar o acesso a uma inclusão digital com mais isonomia aos meios digitais? Internet, conexão, dados móveis e provedores. Então, primeira questão. A segunda é enviada pela Cristiane. A Cristiane não diz de onde é. Ela diz assim: boa tarde, gostaria de fazer uma pergunta primeiramente, parabenizar a iniciativa. É assente na jurisprudência o entendimento segundo o qual fere o princípio da isonomia e o estabelecimento de metas majoradas para aqueles que desempenham as mesmas atividades em teletrabalho? E a terceira questão do nosso bloco, desse primeiro bloco, diz: como caracterizar um acidente de trabalho típico no teletrabalho? Por exemplo, um professor, ao pegar um livro na estante para mostrar ao aluno, cai da cadeira e quebra o pé. Então, fiquem à vontade. Eu entendo que são algumas questões que versam um pouco do campo jurídico. Então, talvez Vanessa, Luciana, né? Mas acho que eu e a Evelise também conseguimos arriscar. Quem quiser Tudo responder. Bem. Posso responder a última questão, né, sobre o acidente típico do teletrabalhador. Bom, entenda-se como acidente. A gente tem 2 tipos de acidente de trabalho, né? Tem o típico, que é esse exemplo dado do professor que vai buscar um livro, né, vai mostrar e acaba caindo no seu local de trabalho. E o acidente de trabalho é equiparado à doença ocupacional, né? Na verdade, é ao contrário, a doença ocupacional é equiparada ao acidente de trabalho, que
que seriam as doenças, né, como a gente já debateu aqui, de ergonomia, psicológica, enfim. No caso, em questão de teletrabalho, sim, é comum, já vi casos em acidentes típicos, não exatamente de um professor, né, porque aí já seria uma questão de home office, né, mas eu acredito que a jurisprudência também entenderia esse caso como uma questão também de acidente típico de teletrabalho. Mas já vi, por exemplo, casos em que a atendente de marketing, ela estava sentada na cadeira, a cadeira, ela se desmontou e ela caiu, ela bateu os cotovelos e trincou o osso. Então, ela conseguiu comprovar que isso foi durante seu expediente, seu horário de trabalho. A cadeira era uma cadeira cedida pela empresa, ela desmontou, enfim, foi reconhecido como acidente de trabalho. No caso em questão do professor dando aula, bom, se estiver gravando, né, é bem provável de demonstrar um acidente típico, ou se for no trajeto dele para o computador para mostrar, é uma questão que ainda precisa ser um pouco trabalhada, né? Eu acredito. Eu, particularmente, ainda não vi nenhum acidente típico do home office, né? Nessa nova modalidade, né? Qual que foi a segunda questão, Bruno, por gentileza? A segunda questão é assente da jurisprudência o entendimento segundo o qual fere o princípio da isonomia o estabelecimento de metas majoradas para aqueles que desempenham as mesmas atividades em teletrabalho? Sim, eu já vi algumas decisões a respeito disso, né? Porque algumas empresas são mistas, né? Então, alguns trabalhadores executam suas tarefas dentro da empresa e outros têm um contrato já estabelecido como teletrabalho, né? Os próprios atendentes de telemarketing, né? Um exemplo mais clássico que a gente pode dar aí de trabalhadores estabelecidos, né, no teletrabalho. Então, parte dos atendentes ficam na empresa, enquanto outros são adaptados para ficar em casa. E sim, há uma cobrança muito maior de produtividade dessas pessoas. Na verdade, é muito dividida essa jurisprudência, né? Porque como é teletrabalho e não há o controle de jornada, e sim mais um controle de produtividade, acaba sendo um pouco desigual no julgamento desses casos, mas é dividido, na verdade. Então, tem alguns juízes, né, desembargadores, que acreditam que preza-se a isonomia, então você não pode cobrar mais produtividade de quem está no teletrabalho, ainda que ele não tenha o controle de jornada. Mas existem outros que entendem o contrário. Na verdade, se você está em teletrabalho, cobra-se a sua produtividade. Então, você precisa entregar muito mais do que o trabalhador que está situado no escritório, porque você não precisa se deslocar até a empresa, você tem toda a sua comodidade de estar dentro da casa, então acredita-se que você possa produzir muito mais. Posso falar sobre Por favor. esses dois pontos? Bom, uma das preocupações do sindicato com relação ao teletrabalho, desde o início, é essa questão do acidente de trabalho, como o que é feito, por exemplo, se um trabalhador ou uma trabalhadora torcer o pé na sua casa, né, desenvolvendo suas tarefas. Qual a forma de comprovar que foi um acidente de trabalho e se ele vai ter direito à licença saúde. Então, é uma coisa que a gente sempre questiona. Eu acredito que não haja, pelo menos no judiciário, a gente não tem conhecimento assim dos acidentes de trabalho, pelo menos não tem chegado ao sindicato, que a gente recebe muitas denúncias quando o servidor ou a servidora tem algum problema, por exemplo, sofreu um acidente de trabalho, tentou utilizar um atestado médico e foi negado. Então, o que ele faz? Ele recorre ao sindicato, né? Porque é muito difícil você recorrer a quem está ali representando a administração. Então, eu não vou reclamar, por exemplo, com o médico, com o profissional que me negou aquela licença, porque aquela pessoa ela foi colocada ali, ela está atuando em nome da administração. Então, é uma dificuldade que é sempre trazida para o sindicato.
Uma outra coisa que é muito problemática com relação ao teletrabalho no judiciário é com relação às horas extras, né? Isso que a Vanessa falou, que o tempo que a pessoa economiza é exigido dela que ela trabalhe, que ela esteja à disposição. Na Justiça Eleitoral, por exemplo, não há uma regulamentação do teletrabalho como há nos outros tribunais, pelo CNJ. Então, o que aconteceu ano passado para a execução das eleições? Todo mundo foi para o teletrabalho e, por conta de organização das eleições, que é toda uma mega hiperestrutura, tiveram que trabalhar horas a fio além da sua jornada de trabalho, sem que isso fosse computado como hora extra. Quando foi, depois de muita briga do sindicato, o que aconteceu? Eles estipularam um número X de horas, não pode extrapolar esse horário. Depois começaram a pedir relatórios, então começaram a pedir relatório de quais as atividades que estavam sendo desenvolvidas para justificar a hora extra, sendo que eles sabiam perfeitamente quais eram essas atividades que estavam sendo desenvolvidas. Então, o próprio judiciário cria situações passíveis de serem recorridas ao próprio judiciário, né? Então, o judiciário cria muitas demandas, porque isso depois pode gerar uma série de demandas judiciais, né? Para definir isso, porque ao invés de você pensar a coisa antes, você coloca ela na ordem do dia e deixa que os problemas apareçam, vai jogando a sujeira para debaixo do tapete, vai escondendo e dizendo que é tudo lindo e maravilhoso. Era isso, obrigada. Bom, vou me arriscar a responder a pergunta do Felipe, e se você quiser me ajudar também, Evelise, né, quando ele fala sobre as políticas públicas para potencializar o acesso à inclusão digital, né? O Felipe, ele estuda a uberização, esses trabalhos tecnológicos por meio de plataformas, né? Felipe, eu penso que algo que foi gestado nesse momento da pandemia, né, por alguns grupos, alguns movimentos sociais, seria essa ideia do acesso, né, da internet e dos dispositivos. Então, a Evelise é do EFPR, eu vi os institutos federais fazendo essa campanha entre professores, inclusive, para doação de computadores e pendrives com internet para os alunos, etc., né? Mas eu acho que, novamente, o delineamento de desigualdade nesse país, ele coloca alguns pontos ainda anteriores nesse debate, né? Tenho tido relatos, por exemplo, de professoras que têm que repetir a aula, porque o aluno até tem o dispositivo, mas o dispositivo é o celular do pai, que o pai chega do trabalho, né, à noite, e aí essa professora tem que repetir a aula à noite para aquele aluno, e ela o faz porque não quer deixar aquele aluno de fora, né? Ela não teria uma obrigação, vamos dizer assim, a obrigação seria do aluno de estar presente naquele momento, né? E aí o que acontece também? A gente tem visto alguns espaços educativos fazerem aulas assíncronas, né? Eu tenho um colega também que é substituto num instituto federal, que ele me disse, olha, eu não tenho nenhuma aula em tempo real, eu gravo todas, né? Aí a gente vai entrar em outras discussões também sobre propriedade intelectual, né? Sobre alguns casos que nós temos visto aqui em São Paulo de universidades privadas que têm contratado o professor para ser conteudista nesse sentido de produzir um material, e esse material ele é reproduzido ad infinito e o professor demitido, né? Então, a gente tem aspectos em relação à precarização do trabalho que eu penso que são anteriores, mas que devam estar, na verdade, em paralelo, né? O debate deva estar acontecendo junto com esse do acesso a meios digitais, né? Mas quando eu digo questões anteriores, é porque a gente está lidando com coisas de século XIX em pleno século XXI, né? Porque a gente ainda fala de trabalho infantil, de trabalho análogo à escravidão, de pessoas com insegurança alimentar, né? Parece que a internet é uma coisa não desse século ainda, né? Mas
o futuro, né, e esse presente estão convivendo com o passado aqui no Brasil, né? Se a Evelise quiser colocar alguma coisa, eu ia só colocar uma consideração, uma pimentinha no debate que a Vanessa e a Luciana trouxeram para nós, que é a questão de que alguns espaços de trabalho têm feito o controle da jornada por meio dos VPNs, inclusive, né, em que a pessoa acessaria ali e deveria ficar logada naquele VPN o tempo inteiro. Então, se houver alguma instabilidade na internet, por exemplo, esse trabalhador acaba tendo que justificar depois, né, o porquê que ele não esteve logado ali naquele tempo. É um controle assim do horário de almoço, né, como se esse controle entrasse na casa, né. Foi algo que eu esqueci de dizer na minha fala, inclusive, essa invasão do tempo de trabalho ao tempo de vida particular, né. Então, assim, e aí a jornada ela acaba no controle do ponto digital e online, mas ela continua pelo WhatsApp, por exemplo, né? E um outro detalhe sobre o acidente é que a gente está falando, por exemplo, de como vão ficar as identificações dessas doenças, tais que a professora Frida falou, né, que podem prejudicar a visão, podem alternar o ciclo de vigília-sono, né, a iluminação. A ABNT, ela tem uma norma só para teletrabalho, que ela fala, inclusive, da iluminação e da ventilação desse espaço. Eu peguei essa norma por mim mesmo para tentar adaptar meu posto, porque em nenhum momento isso foi discutido com o meu empregador, né? Então, a gente está falando de alguns adoecimentos que vão advir também desse teletrabalho, e aí, de novo, o delineamento da desigualdade, né? A gente tem caminhado por uma expansão, as respostas do Estado para o desemprego têm sido o avanço do setor de serviços, com as plataformas digitais. E aí tem muita gente que vai estar trabalhando em teletrabalho sem serem necessariamente empregadas de alguém especificamente, e estão à mercê, né, do que tiverem de condições de trabalho. Bom, as próximas 3 perguntas, 2 delas são enviadas pela mesma pessoa, que é a Beatriz Rocha. A Beatriz se apresenta para a gente, ela é graduanda em Educação Física e ergonomista certificada pela ABERGO, Associação Brasileira de Ergonomia. A Beatriz, ela diz assim para a gente: juridicamente falando, como será feito o cumprimento e a fiscalização das NRs no ambiente do teletrabalho? Principalmente adequações de higiene ocupacional, fatores psicossociais, sobrecargas mentais e etc. E a outra questão que ela coloca para nós qual estratégia para dar voz de uma forma efetiva aos trabalhadores que seguem cada vez mais isolados? Se antes no presencial já era difícil, fica imaginando agora com a coletividade desestruturada. E a terceira e última questão desse nosso bloco vem do professor Mário Francisco Gianni Monteiro, que é médico do trabalho e médico de saúde pública, professor aposentado do Instituto de Medicina Social da UERJ. Ele diz: prezadas e prezados colegas, é possível estimar os custos diretos e indiretos do acidente de trabalho e do absenteísmo por problemas de saúde? Bom, eu vou iniciar respondendo uma das questões da Beatriz sobre as NRs. Eu quero dizer que eu também sou filiado à ABERGO, e inclusive estou indicado pela ABERGO na comissão tripartite paritária pela bancada dos trabalhadores, discutindo as NRs, e estamos tendo reunião, inclusive, desde sexta-feira. Temos ainda, tivemos até hoje, até agora há pouco eu estava na reunião. Pouco tem se falado ainda sobre isso, sobre os aspectos psicossociais, e tem se falado muito sobre uma revisão ainda mais apurada da NR17, por exemplo, que o seu anexo 2 vai falar um pouco desses riscos psicossociais, mas ainda não se abrangeu, pelo menos nessas discussões da CTPP, a proposta do teletrabalho, tá, Beatriz? É o que eu poderia colocar. Quem gostaria de responder as outras 2 perguntas? Sobre a fiscalização, só para ser bem breve, né, porque a gente já está encerrando o evento, mas
O teletrabalho, ele exige, sim, a fiscalização do empregador, tá? É um prazo estabelecido entre as partes, mas, em tese, geralmente não ultrapassa muito 6 meses, a cada 6 meses, 5 meses. Há uma fiscalização no ambiente de trabalho do teletrabalhador, então a empresa, ela manda, né, pessoas para verificarem como está sendo a ergonomia do trabalho, se o trabalhador está se sentando corretamente, se a cadeira é ideal, se a altura dos punhos e dos cotovelos são os ideais para evitar lesões ali na questão de punhos, na questão aqui dos braços, mas enfim. Não são todas as empresas, a gente bem sabe que cumprem isso, que tem essa estrutura para poder fazer isso, mas está na lei, está estabelecido, algumas empresas elas conseguem, de fato, fazer essa fiscalização, não são todas, mas é isso mesmo. Tá bom, Vanessa, obrigado. Bom, as outras perguntas que chegaram, elas serão respondidas pelo mesmo e-mail do IEA Responde, nós nos disponibilizaremos para isso, porque infelizmente nosso tempo, né, a prosa está boa, mas o tempo urge, então eu gostaria de passar a palavra ao professor René Mendes para que proceda ao encerramento. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a todas as palestrantes que aqui brilharam esta tarde, né? E foram 2 horas de intensas contribuições. Muito obrigado a vocês todos, ao Bruno, a Vanessa, a Luciana, a Evelise, e também agradeço uma vez mais a equipe do IEA, que viabiliza este evento com qualidade, com infraestrutura e com apoio importantes. E aproveito a oportunidade para, primeiro, só saudar o professor Mário Gianni Monteiro, que fez essa pergunta que não foi respondida e que eu até vou responder a você, talvez por via direta. O Mário além de ser um conterrâneo do gaúcho, ele é um pesquisador conhecidíssimo, que trabalha no Rio de Janeiro, e fomos colegas do curso de Saúde Pública em 1973, na Faculdade de Saúde Pública da USP. E nós temos acompanhado pelas comunicações, e ele é uma pessoa que se dedicou à saúde pública e a estudos demográficos, e, enfim, tenho grande apreço e respeito pela sua carreira, Mário, assim como você tem com a minha carreira também. O seu assunto não dá para responder em 1 minuto, e que é sobre custos diretos e indiretos dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho. Temos alguns estudos, algumas estimativas, e a Previdência Social tem alguns dados, mas Previdência hoje significa uma fração minoritária do universo de trabalhadores e trabalhadoras que se acidentam e que adoecem em função do trabalho. Eu me comunico com você, Mário, e vamos continuar esse diálogo. Eu agradeço muito por você estar presente. A sua presença aqui nos confere prestígio e é um indicador da importância, da relevância deste evento, além dos números que eu já recebi, que estávamos com cerca de 80 pessoas simultaneamente assistindo, fora outras que mandaram mensagens de gostei ou aplausos, enfim, formas de dizer que estavam acompanhando e apreciando este evento. Com isso, também eu já aproveito para convidar, dia 28 de julho, vai ser o nosso próximo evento, vai ser o 15º Encontro Científico, e sempre uma quarta-feira, sempre às 16 horas, e eu aproveito para agradecer finalmente ao Bruno, que conduziu com maestria. Eu sabia que ia dar certo, e eu estimulei que ficassem com os mais jovens, porque, na verdade, esta é a função dos mais idosos, e é estimular que os jovens os substituam e sigam os percursos certamente com mais brilho, com mais tecnologias e domínios, inclusive, da própria informática, que aqui foi tema esta tarde. Muito obrigado uma vez mais. Desculpa. E eu encerro agradecendo uma vez mais os palestrantes, debatedores, o Bruno, a equipe do IEA,
e os que participaram e estão até esse momento também, ou vão assistir posteriormente este evento. Muito obrigado, boa tarde, boa noite, damos por encerrado. Muito obrigado.